Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos continuar estudando o nosso projeto, que é do livro de História e Geografia. Ó, vejam bem, certo? Já vou deixar ele separado numa parte, que depois eu vou explicar. Espero que vocês estejam fazendo as tarefas que eu estou propondo. Espero também que vocês tenham gostado das aulas. Mas quero pedir desculpa para a Maria Isabel, que eu troquei o jogo de prato, jogo de jantar, de louças bonitas e antigas, é da mãe da Maria Isabel. Tá? Eu acho que na aula passada eu troquei, certo? Mas tudo bem. Agora eu vou compartilhar com vocês o slide da nossa aula de hoje. Eu vou deixar eu maiorzinho aqui para conversar, isso. Então, a gente ainda está com o nosso projeto da Caixa das Memórias. Estão fazendo uma caixa para vocês com as fotos, com brinquedos antigos, com alguma coisa que você usou quando era pequeno, pode ser um sapatinho, qualquer coisa, tá? Provavelmente nas próximas aulas eu vou estar relembrando o que a gente vai fazer na sexta-feira. Mas, para iniciar mesmo a nossa aula, eu vou relembrar o que a gente já viu na segunda e na terça-feira. Então, primeiro a gente ficou sabendo que as coisas e objetos, eles têm um nome. E as pessoas, além de um nome, elas também têm um sobrenome. Então, nós não temos um armário da Silva, que o armário é uma coisa, é um objeto. Então, ele não precisa ter sobrenome, né? E a pessoa, sim, a pessoa precisa ter um sobrenome. Então, por exemplo, aqui, o nome desse objeto, armário. E o nome dessa pessoa, Isabel Cristina Feijó de Andrade. Então, vamos continuar. Outra coisa que a gente viu é assim, para que serve o sobrenome, né? E mesmo o nome, tanto o nome quanto o sobrenome, para diferenciar as pessoas. Por exemplo, aqui a gente tem na nossa sala a Nicole e a Natália. Então, elas são gêmeas. Mas quando a gente olha o documento de identidade delas, uma é Nicole Matos Vaz e a outra é Natália Matos Vaz. Isso quer dizer que as duas são filhas da mesma mãe e do mesmo pai. Elas têm o sobrenome, né, do pai e da mãe, certo? Que elas ganharam, elas herdaram isso. Mas elas têm nome diferente. E sobrenome. No caso, sobrenome tem que ser igual, porque faz parte da mesma família. Todas as pessoas também têm documentos importantes. Um é quando a gente sai da maternidade, que é a certidão de nascimento. Depois, a carteira de vacinação, porque a gente tem que acompanhar toda a vacinação até os 15 anos, mais ou menos, 14 anos. E a nossa identidade. Então, quem ainda não fez a sua identidade, pega a sua certidão de nascimento e vai junto com a sua mãe e seu pai num departamento da polícia e eles fazem, então, a identidade de vocês. Isso também a gente já viu. Então, coisas importantes que a gente viu. Vamos voltar. Que as coisas têm nome e que as pessoas têm nome e sobrenome. E que o nome e sobrenome, eles servem para que a gente consiga diferenciar as famílias e as pessoas. E que temos alguns documentos importantes. Carteira de identidade, que é essa verde aqui. Tem a certidão de nascimento e tem a carteira de vacinação. E tem famílias que, junto com a história delas, elas têm também uma lembrança. Por exemplo, aqui, ó, essas duas travessas aí, era da tataravó Ana do Henrique, da nossa sala, tá? E que essa Ana, ela deu para a filha dela, que hoje é a bisa Juvelina do Henrique, e que ela está viva, ela tem 90 anos. Então, essa louça tem mais do que 70 anos. Vejam só que antiga.
Então, isso é uma relíquia da família. Quantos almoços já foram servidos ali dentro? Quantas sopinhas já foi colocada ali dentro daquela travessa? Certo? Então, tem uma história. Quantas vezes essas travessas estiveram em cima de uma mesa onde a família estava reunida para celebrar, para festejar? Então, essas travessas, elas contam também uma história. Eu queria agora que vocês fizessem bastante silêncio, prestassem bastante atenção em mim, porque eu vou ler um texto para vocês. Esse texto, ele está na página 33 do nosso livro. Aqui, ele está na página 33, e ele conta a história de uma pessoa, tá? Então, eu vou ler esse texto para vocês. Silêncio, atenção, vamos lá. Então, isso aqui é um texto que não foi escrito, foi uma entrevista, tá? Tinha alguém que perguntava e alguém que respondia, era uma entrevista. Então, o entrevistador falou: qual o seu nome completo, local e data de nascimento? Aí a pessoa falou, que é um tal de Wilson. Meu nome é Wilson Guilherme Ebenal. Eu nasci em São Paulo, na capital, no dia 2 de junho de 1958. Então, ele nasceu ontem. Legal, né? Qual é a origem da sua família? Aí ele responde: bom, o meu pai é de origem alemã. Ele veio muito pequeno para cá. Quando ele mudou para São Paulo, veio constituir os negócios dele, tocar os negócios dele por aqui. Ele acabou conhecendo a minha mãe. Aí depois o entrevistador falou: você tem irmãos? Tenho. Por parte de pai, eu tenho 2 irmãos. E, por parte de pai e mãe, mais uma irmã. O que você lembra da sua família? Como você descreveria sua mãe e seu pai? Era uma família, assim, muito unida. Então, meu pai era muito presente. Ele, ao mesmo tempo em que nos dava liberdade, também responsabilidades. Estava sempre dando o suporte, a correção para o caminho certo. E a minha mãe era muito mãezona, cuidava bastante, dava muitos abraços, beijos, aquele negócio todo. Então, vejam só quantas coisas interessantes nós temos nessa história aqui. Primeiro, ele nasceu em São Paulo no dia 12 de junho. Ontem foi 12 de junho, só que de 2020. Ele nasceu em 58. Então, quem é curioso, faça a conta aí para ver quantos anos ele tem, porque essa pessoa, ela está viva. Essa entrevista, se você ver aqui, ó, é de 2010. Então, a gente pode calcular no tempo de hoje e em 2010. Qual a origem da família dele? É uma família alemã. Ó, o pai era alemão. Então, o pai provavelmente foi casado 2 vezes. Na primeira vez, ele tem 2 irmãos. E quando casou com a mãe dele, ainda teve mais uma irmã. Então, ele tem 3 irmãos. 2 do pai, que o pai já tinha antes de casar. E a mãe, né? E a irmã que ele teve com a mãe. O pai teve com a mãe, né? Então, ele tem 3 irmãos. E como é que era a família? Ó, o pai era bem presente, dava liberdade, mas cobrava responsabilidade. Vocês também precisam ter responsabilidade. Responsabilidade de estudar, de fazer os deveres, certo? E a mãe era muito mãezona. O que será ser uma mãezona, hein? Deve ser aquela mãe que pega, abraça, beija, ajuda, né? Então, vamos ver um pouco mais dessa história, o que nós temos de tarefa sobre essa história. Vamos fazer as tarefas da página 34. Então, abram aí na página 34. E de acordo com a entrevista do senhor Wilson, a gente vai responder. Então, aqui, ó, eu já fiz mais ou menos para a gente.
O que ajudou o Wilson a lembrar da história da sua família? Por acaso ele pegou algum livro? Por acaso ele pegou alguma travessa? Ele pegou alguma roupa? Não tem nada no texto dizendo isso, né? Não tem nada. Então, foi da cabeça, da memória, das lembranças dele. Então, o que ajudou o Wilson a lembrar da história da família? As memórias que ele tinha. Então, é como é que ele lembrou disso, né? De acordo com o que você leu, a memória que o Wilson tem da sua família é uma família raivosa, triste ou carinhosa? Carinhosa, né, gente? Vamos olhar lá, ó. Ó, como é que era o pai? O pai dava liberdade, estava sempre presente, a mãe dava muitos beijinhos, abraços. Ó, então a gente pode ver que era uma família carinhosa. Porque às vezes quando a mãe exige da gente, é porque ela quer o nosso bem. Então, quando eles vai fazer os deveres, você tem que, enquanto filho, tem que ir fazer os deveres, tem que ir fazer a leitura, né? Tem que assistir às aulas para poder ter um respeito com relação ao pai e à mãe, né? Isso também é uma atitude de carinho da família. Quando as famílias deixam os filhos jogados assim e não ajudam em nada, não dão comida e deixam assim, sozinho e jogando o tempo todo, isso não é uma família sadia, né? A família também tem a sua responsabilidade. Vocês ainda são pequenos. Por que os relatos? Porque os relatos como o de Wilson são importantes. Quer dizer, são só relatos, são conversas. Ó, aqui tem essas duas pessoas, elas não estão mostrando um álbum de fotografia, elas não estão mostrando um objeto, certo? Elas não estão mostrando um filme, elas estão só conversando, oralmente, né? Então, por que os relatos como o do Wilson são importantes? Porque o relato oral revela também a história da pessoa. Né? Ó, mais uma vez aqui, ó, apareceu o porquê separado e o porquê junto. A gente fala igual, mas eles têm um sentido diferente, que depois eu vou explicar para vocês. Desde a nossa primeira aula, o porquê aparece aqui em azul e de 3 formas. O porquê junto, o porquê separado e o porquê separado com acento. A gente já viu isso. Então, aqui, o Wilson, né, relatou tudo para o entrevistador de forma oral e ele revelou a história da família dele. Nós temos também um outro desafio que eu vou dar para vocês. Esse vocês vão fazer sozinhos, tá? Então, assim, ó, faça uma entrevista com algum familiar, pode ser com a mãe, pode ser com o pai, pode ser com um tio, com o vô, com a avó, alguém que vai morando agora com vocês, né? E aí você vai fazer uma entrevista, perguntar qual é o seu nome completo, qual a origem da sua família. Você, inclusive, pode pegar a entrevista aqui, ó, e fazer as mesmas perguntas, certo? Vão fazer as mesmas perguntas. E aí, depois, você vai agradecer a pessoa, fez as anotações, você vai gravar um vídeo para mim contando sobre essa família que você entrevistou, né? Sobre a família da sua mãe, do seu pai, do seu tio. E é interessante também que depois você escute a própria história, tá? Então você pode mandar para mim e eu também queria que vocês escutassem, porque toda história tem um começo, meio e um fim. Por isso que no final da entrevista não esqueçam de agradecer a pessoa, tá bom? Então essa tarefa aqui, se você quiser fazer agora, nesse momento, você terá que dar um pause no vídeo e vai fazer a entrevista. E depois você pode retornar para continuar a aula. Ou você pode seguir e simplesmente fazer uma anotação no caderno que você tem que fazer essa entrevista, tá bom? Porque como a aula é gravada, depois você pode escutar de novo a minha explicação. Vamos seguir em frente. Ah, e tem também um exercício da página 35, que você vai fazer sozinho, sem a ajuda do pai e da mãe.
É muito importante você se dedicar a esse exercício, porque ele vai falar exatamente qual o seu nome completo, em que cidade e data você nasceu, qual a origem da sua família, como você descreveria a sua infância com seus familiares. Essa tarefa aqui, ó. Tá? Ó, é essa tarefa dessa página. Então, você vai fazer sozinho. Olha que você já tem algumas tarefas para serem feitas. A entrevista, preencher essa tarefa aqui. Tudo bem? Agora, nós vamos resgatar um pouco da história das pessoas, mas usando não relato oral, mas usando fotografias. Fotografias de pessoas, de roupas, de ambiente onde elas estavam. Vamos observar algumas fotos para ver se vocês conhecem, tá bom? Quem será? O que será que eles estavam fazendo? Onde será que eles estavam? Parece numa floresta. Ó, parece num parque. Estavam felizes. Essa família é a família de alguém. Ó, vamos ver outro. E agora? O que será que eles estão fazendo? E agora? E esses? O que será que eles estão fazendo? Essa foto, ela tem uma história, né? Tem um contexto. Isso não aconteceu assim de repente. Então teve um planejamento, eles foram para lá, eles se divertiram, tinham um objetivo, era num espaço específico, certo? Vamos ver uma próxima. E agora? E essa foto aqui? O que será que ela representa? Como é que as meninas estavam? Quem é aquela pessoa que estava junto com a mãe? Ó, parece que lá atrás tem uma mesa com alguma coisa no prato, um guardanapo, tem vaso. Olha, tem toalha de Natal. Eu acho que essa foto era na época do Natal. Não sei. Tem alguns indicativos aí, algumas pistas nessa foto que faz com que eu pense numa história. Mas a Nicole e a Natália devem saber melhor que eu. Olha, aqui também, ó. Parece uma foto interessante, parece um piquenique, ó. Tem bolachinha, tem suquinho, tem a professora Andréa Matos, ó. Então, tem alguma coisa nessa foto. Essa foto representa também um lugar específico. Olha só, essa família, ó, da Nicole e da Natália, ó. Parece grande essa família, vejam só. Mas eu não sei que época era, não sei se era o Natal, mas elas sabem a história dessa foto. Eu não sei, mas elas sabem, né? Então, até agora, a gente viu várias imagens de fotos que elas representam um momento especial da família e que traz uma lembrança. Agora eu vou trazer aqui duas fotos do Carlos Drummond de Andrade. Gente, o meu nome também é de Andrade, mas eu não sei se eu sou da mesma família. Pode ser, né? Mas vamos lá. Vamos ver a história de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade nasceu em 1902, em Minas Gerais, e sempre gostou de escrever. Em 1925, ele se casou com Dona Dolores Dutra de Moraes, e o casamento dos dois durou 60 anos, eles ficaram casados. Olha que maravilha! Então, aqui, ó, tem uma foto dela e dele, olha que bonito, certo? E aí, em 1928, Carlos e Dolores tiveram uma filha que deram o nome de Maria Julieta. Depois que a menina nasceu, o casal se mudou para a cidade do Rio de Janeiro. Carlos Drummond de Andrade viveu momentos muito felizes ao lado da sua família. Em 1949, sua filha se casou
e foi morar na Argentina. Mas eles nunca perderam contato. Então, assim, às vezes, quando você for crescer, né, ficar adulto, você vai se casar ou vai querer morar sozinho e vai morar num outro país, numa outra cidade, longe da sua família. Então, as fotos são importantes para a gente, quando tiver saudade, olhar as fotos e lembrar da família, né? Como diz, matar a saudade. Então, aqui na história do Carlos Drummond de Andrade, tem duas coisas bem legais, olha só. Que o casamento dele durou 60 anos e que a família e a filha dele também foi morar na Argentina. Alguém já foi na Argentina? Eu já estive na Argentina. Alguém aí já foi? A Argentina, ela fica bem aqui perto do Brasil, né? Na divisa ali do Rio Grande do Sul, naquela região ali, tá? Mas é outro país, né? Então, outra curiosidade, vamos voltar no texto. Olha, ele nasceu em Minas Gerais, certo? Em Minas Gerais. Só que depois ele se mudou para o Rio de Janeiro e ele teve uma filha só. Então, por exemplo, eu também só tive um filho no meu casamento, mas a gente tem família que tem mais do que um filho, né? Tem 2, tem 3. Por exemplo, meu filho não vai ter irmão, né? Nem irmã. Mas vocês aí, alguns, eu sei que tem irmãos e irmãs, né? Então, agora nós vamos fazer essa tarefa aqui juntos, tá bom? Sem pressa, pode pausar o vídeo. Escreva uma curiosidade sobre a história de Carlos Drummond de Andrade. Então, qual curiosidade? Você poderia colocar que o casamento dele durou 60 anos, que a filha dele foi morar na Argentina, que ele nasceu em Minas Gerais, que ele é um escritor. Então, você pode optar várias coisas e colocar ali. Outra questão. Pense na história da sua família e escreva um acontecimento que ocorreu antes de você nascer e depois do seu nascimento. Essa parte aqui de baixo você vai fazer sozinho. Essa aqui de cima a gente vai resolver juntos. Ó, aqui, ó, escreva uma curiosidade sobre a história de Carlos Drummond de Andrade. Eu optei em escrever essas duas curiosidades aqui, ó. Era uma só, mas eu botei duas. Ele ficou mais de 60 anos casado e sua filha morou na Argentina. Agora, o que aconteceu na sua família antes de você nascer? O que aconteceu depois de você nascer? Né? Então, pergunte aí para o pai, para a mãe e tente resolver essa questão também, tá bom? Aí, olhe bem, quero falar para vocês. O Carlos Drummond de Andrade, o que ele era mesmo? Ele gostava de escrever. Ele escreveu vários livros maravilhosos, certo? Ele era um escritor. Mas tem gente que não é escritor assim de livros famosos, certo? E a pessoa gosta de escrever outras coisas, por exemplo, receitas de bolo e guloseimas. Mas esse escrito das receitas, quando ele é colocado num caderno, por exemplo, ou guardado numa caixa especial, e ele é passado para a filha, para o filho, para a nora, ele também deixa registrado alguma coisa na história, tá? Como, por exemplo, o livro de receita da família da Ana Beatriz. Olha só, é um livrinho de gostinhos de família, receitas de amor. Todas foram feitas. Olha só. Ou receitas feitas de amor, mas são receitas feitas, não é uma receita que eu peguei na internet. Entendeu? É um caderno especial. Ali só tem guloseimas que todos da família da Ana Beatriz já experimentaram. Então, isso é muito precioso, esse livro de receitas. Então, a gente não precisa ser um escritor igual Carlos Drummond de Andrade para poder escrever um livro. A gente pode fazer um livro de receitas, né? A sua mãe pode fazer um livro de receitas. Ó, e quem tiver uma receita especial, manda para mim, tá? Uma receita da família, porque depois eu vou mandar para vocês 2 receitas da minha... Ah, uma só. Não, acho que eu não vou mandar.
E quando a gente voltar à aula, a gente vai fazer essas duas receitas lá na escola. Vocês vão amar. Na casa da vovó tem sempre alguma coisa gostosa. Na casa da sua avó tem sempre alguma coisa gostosa? Ela sempre tem um chocolate, uma balinha, um bolo de laranja, um pudim de leite, uma cocadinha, uma maçã do amor. Só coisa doce. Ah, mas às vezes ela sabe fazer aquele pastelão, ela sabe fazer aquela pizza gostosa, aquela carne ensopada. E eu não como carne, tá, gente? Mas tem vovó que sabe fazer carne ensopada, frango ensopado. Eu também não como frango. E então, a vovó sempre tem um caderno de receitas especiais. E ela aproveita para fazer quando a gente vai lá. Vamos ler o texto da página 38, tá? E aqui a gente eu vou trazer muita coisa legal para vocês, até coisa que eu nem sabia. Vamos lá. Casa da avó. A minha avó mora em uma praia linda. Adoro quando vou lá, pois sou bem recebida. Além disso, a comida da minha avó é uma delícia. Gente, eu amava, porque agora minha avó já faleceu esse final de ano, né? No dia 1º do ano ela foi para o céu. Mas ela fazia uma sopa maravilhosa. Eu adorava a sopa da minha avó. Chego a ter saliva na boca, certo? Então, assim, mas essa não é a minha história. Essa é a história de outra pessoa, né? Então, vamos continuar. O nome da minha avó é Madá. Vó Madá adorava fazer doces de maracujá. Goiabada, bananada, marmelada, rabada. Vocês sabem que doces são esses? E de que eles são feitos? Vamos ver. Na casa da minha avó tem muitas gostosuras, tem alegria, coxinha e empadinha, pastel e croquete. Nessa casa, tudo é diversão. E vó Madá sempre me dá carinho de montão. Olha que lindo esse poema. A avó realmente, a avó da gente é assim, né? E assim, por exemplo, eu não tenho mais a minha avó, mas quando eu era pequena, foi a minha avó que cuidou de mim, né? Que me arrumava para ir para a escola, porque a minha mãe trabalhava. Eu nasci no mesmo dia que a minha avó, 2 de março. A minha avó era gêmea com outra, e elas nasceram no dia do pai delas. Então, o pai delas, que é meu bispo, nasceu no dia 12 de março. Elas também nasceram no dia 12 de março, e são gêmeas, e eu nasci no dia 12 de março. Então, na minha família, tem 4 pessoas que fazem aniversário no mesmo dia que eu. Certo? Isso na família da minha vó materna. Na minha avó paterna, quando eu nasci no dia 12 de março, a irmã mais nova do meu pai também estava fazendo aniversário. Então, realmente, na minha família, são 5 pessoas fazendo aniversário no mesmo dia. É uma família diferente, hein? Não sei se eu vou encontrar isso em outra família. Vamos lá. Eu e as minhas histórias. Agora, eu quero saber de vocês, se você sabe de que é feito goiabada, bananada, marmelada, rabanada. Sabem? Vamos ver aqui. Olha só, que delícia! Goiabada com queijo. Alguém já provou? Se não provou, vocês têm que provar. É muito bom. O gostinho do queijo e o gostinho doce da goiabada é tudo de bom. Bananada, isso a gente encontra bastante no supermercado, né? Aquelas balinhas de banana é feito de bananada. Ela também pode vir assim, como se fosse um doce, numa vasilha. Agora, marmelada. Você sabe o que é? Ó, aqui tem um pudim de marmelada, que é uma delícia. E rabanada. A rabanada ela é feita de... Será que é uma fruta? Será que marmelada é fruta? Porque goiaba eu sei que é fruta. Banana eu sei que é fruta. Mas eu vou descobrir com vocês. Olha só. A goiabada ela vem da goiaba.
A bananada, ela vem da banana. A marmelada vem de uma fruta, que é o marmelo. É parecido com pera, tá? É bem parecidinho com pera. E a rabanada vem do pão. Do pão. Vamos olhar lá, ó. O pão é cortado em fatia, passado no ovo, colocado para fritar e depois é colocado açúcar e canela em cima. Fica uma gostosura. E a rabanada é um prato português. O açoriano, vamos pensar assim, né? É um prato português. Português, é isso mesmo. Bem que açoriano também é de Portugal, mas é um prato português. Pelo menos na minha família, a gente compreende como um prato português. Então, em algumas ocasiões especiais, a gente faz rabanada, que é de pão. Agora tem deveres para vocês, tá bom? Escreva o nome de 2 doces e 2 salgados que existem na casa da avó Madá. Vamos lá olhar? Ó, existe doces de maracujá, goiabada, bananada, marmelada e rabanada. Vamos voltar no exercício? E os salgados? Ó, coxinha, empadinha, pastel e croquete. Então, você vai escolher 2 doces e 2 salgados e escrever lá na tarefa. Qual dos alimentos apresentados no poema que você mais gosta? Nenhum? Por quê? Na goiabada, por quê? Olha o porquê aqui de novo separado e com acento. Ó. Há alguns desses alimentos, que você nunca comeu? Se sim, qual? Você já comeu bananada? Já comeu goiabada? Já comeu marmelada? Já comeu rabanada? Então, é só responder sim, se comeu ou se não comeu e qual que você comeu, né? Se não comeu, qual? Você lembra de alguma receita que conta um pouco da sua família? Se sim, que receita é essa? E por que ela é importante? Olha só que o porquê de novo, ó, separado. Então, eu vou trazer para vocês aqui 2 receitas da minha família. Uma chama canjica, ela é feita de um grão, tipo milho, é um milho, só que é um milho especial, chamado milho de canjica. E esse milho, ele é cozido. Depois de cozido em água, a gente, então, escorre a água, coloca dentro de uma vasilha com 1 litro de leite, 1 potinho de leite de coco, colocamos coco ralado e 1 caixa de leite condensado, certo? E a gente pode botar também canela e cravo. E a gente deixa cozinhar até engrossar. E tem que mexer o tempo todo, senão queima no fundo. Então, fica como se fosse uma sopa doce, deliciosa. Certo? Então, isso aqui é uma receita da minha família. A minha mãe faz, e aí todo mundo vai na casa dela pegar. Agora, como por causa da pandemia, ela coloca nos potinhos e avisa pra gente. Pode passar aqui na frente do apartamento, da porta do prédio, que a tua parte da canjica vai estar aqui. Então, ela coloca num potinho, numa sacola e coloca lá. Isabel, daí eu vou lá, passo lá, converso com ela, pego o pote, trago e vou comer em casa. E a outra receita é de pudim de leite. Eu vou fazer um pudim de leite para vocês quando eu voltar. Porque o meu pudim de leite é o melhor pudim de leite do mundo. Do mundo. Tem pessoas que já comeram meu pudim de leite e disseram que eu tinha que participar de um concurso de receitas de pudim de leite. Porque o meu é o melhor do mundo. Então, eu sou obrigada a fazer para vocês. Então, eu não vou dar a receita, certo? Porque essa receita, ela é um tesouro de família. Eu só ensinei para uma pessoa essa receita, que foi para a Gabriela, que trabalha na secretaria da escola, tá bom? E o dela também fica bem bom mesmo, o pudim. Mas ainda o meu ainda é melhor.
Qual receita da sua família? Mande uma para mim, que vamos fazer um livro digital com elas, tá bom? Então, essa é a ideia. Você significa muito para mim, né? Agora eu estou sendo a professora de vocês, então vocês são especiais. Eu estou conhecendo um pouco da história de vocês, estou conhecendo um pouco das fotos das famílias, estou conhecendo vestidinho que a mãe da Ana usou, as tigelas, as travessas da tataravó do Henrique, né? Então, sempre estou vendo alguma coisa diferente da família de vocês. Eu estou gostando muito de trabalhar esse projeto. Espero que vocês também gostem de trabalhar esse projeto comigo, tá bom? Então, por hoje, a nossa aula termina. Vocês têm algumas tarefas para serem feitas. Então, vou até retomar, vejam bem, a história do seu nome, já do primeiro vídeo, da primeira aula, uma foto sua, quero saber quem escolheu o seu nome, a origem do seu sobrenome, isso tudo dentro de uma caixa de memória. Fora isso, vocês têm essas tarefas que eu coloquei aqui na apostila para vocês, porque hoje nós temos a entrevista que a gente leu, certo? E aí eu disse para vocês fazerem essa atividade aqui da página 35. Tem mais outras atividades que você tem que entrevistar algumas pessoas da família, gravar um vídeo, então você tem bastante coisa para fazer. Então eu queria que você fizesse uma planilha, vamos pensar assim, ou uma relação de tudo que eu pedi para você fazer e você tem que fazer. Não é a sua mãe que tem que fazer, você tem que se concentrar e fazer, tá bom? Então conto com vocês, amanhã nós temos outra aula também sobre as nossas memórias, nossas lembranças. Um beijo grande e até amanhã.